caros amigos, uma alegria estar aqui com vocês com o nosso programa Filosofia para a Vida. Filosofia aplicada aí ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, por que não à nossa vida. Abrindo o nosso programa, queria mandar um abraço para os alunos lá da filosofia da Faculdade Deoniana, que estão aí nessa lida filosófica. E também quero mandar um grande abraço para minha amiga querida, a Dulcelene, professora, doutora em filosofia, que mora atualmente em Florianópolis, é especialista em Levinas. Dulcelene, um grande abraço. E hoje aqui no nosso programa, com muita alegria, recebemos ele, que é já um grande nome da filosofia em Taubaté, no Brasil e também fora do Brasil, o nosso querido professor Maurílio José de Oliveira Camelo. O professor Maurílio, ele possui licenciatura em História do Cristianismo pela Pontifícia Universidade Deoniana de Roma e também ele é mestre em Filosofia pela USP de São Paulo e foi professor por longo tempo na Faculdade Deoniana e também na Unital por quase 12 anos. Então, professor, boa tarde. Uma grande alegria tê-lo aqui conosco nesse nosso primeiro programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muito, professor Gil, meu velho companheiro nas lides acadêmicas, né? E para mim foi um prazer enorme atender ao seu amável convite, né? Mesmo porque agora, recolhido na minha aposentadoria, né? Na idade, a gente tem sempre boas lembranças dos amigos e das atividades que desempenhamos juntos, né? Das boas discussões no curso de filosofia e no horário do café. Do cafezinho, é verdade. Às vezes melhores no horário do café do que na sala de aula. É verdade, professor. Depois eu tive também a felicidade de estar presente a convite da Universidade Católica de São Paulo, de estar presente na sua banca de doutorado. É verdade, né? O que me alegrou bastante e a mim e muito. Também me trouxe não apenas o prazer, né, de comemorar com você aquela vitória, né, que foi muito especial, mas também de poder aprender, lendo o seu trabalho, né, muitas coisas que só mesmo um especialista como você em Ortega y Gasset podia transmitir. Então, obrigado, eu tenho professor. Um prazer muito grande de estar com você aqui, né, nesse espaço, de imagem, de conhecimento. Estamos aí. Amém, que bom. Aí. É um grande prazer, então, estar aqui com o senhor. O senhor lembrou, de fato, que estava na minha banca de defesa do doutorado e quero agradecê-lo, por estar ali, presente naquele momento, de fato, marcante, ali na minha trajetória na filosofia. E eu queria começar, então, professor, perguntando para o senhor o que é a filosofia. Essa pergunta é formidável. É uma pergunta sobre a qual já se escreveram muitos textos, desde papiros antigos, né? Livros medievais, modernos, contemporâneos, porque a filosofia tem isso com ela de especial. Ela está sempre no caminho de conhecimento de si mesma, inclusive a busca da sua própria definição. Nenhuma ciência faz isso. A ciência, a química, a física, todos os ramos da ciência, mesmo as ciências humanas, elas não se perguntam sobre elas mesmas, o que são elas mesmas. Elas já começam a pesquisa, a trabalhar, etc., e vão por aí. Não, a filosofia está sempre se perguntando o que ela é, o que eu sou. Portanto, é uma pergunta que se situa no início, lá entre os gregos antigos.
né, no século V, IV antes de Cristo. Então já vão aí alguns séculos de pergunta, né? E em filosofia o perguntar é fundamental. Então a filosofia, antes de mais nada, é perguntar. A pergunta. A pergunta. A questão, né? Como diriam os medievais, a question, a pergunta. Por quê? Nós estamos aqui no mundo, né? E o mundo é cheio de mistérios desde quando nascemos, né? Muitas coisas se vão ao longo do tempo se desembrulhando, né? Tornando-se um tanto mais conhecidas, claras, como que se estivesse realmente satisfeita a pergunta, ou a questão que fazemos sobre elas, né? Então, é a sensação que a muitos ocorre de saber tudo ou quase tudo, né? Sim, é verdade. Como dizia Pico della Mirandola, né? Um pensador do Renascimento, homem vaidosíssimo e, por outro lado, cultíssimo para a época, né? Ele dizia que ele sabia todas as coisas e mais algumas. Então, bom, queria dizer com isso o seguinte, que a filosofia, então, ela não tem a resposta preparada, definitiva, acabada. Ao longo dos séculos até hoje, ela se pergunta, ela faz a pergunta. E essa pergunta é fundamental. Sobre o que pergunta a filosofia? Sobre o que pergunta? Se você perguntasse à filosofia, se a filosofia está nesse momento se perguntando o que está acontecendo em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, a filosofia talvez ficasse perplexa de que se desse a ela um objeto tão minúsculo, tão pequeno, tão sem importância quanto são esses eventos de cada dia, mesmo que tenham, vamos dizer assim, uma dimensão política significativa, como é o caso, mas em termos do âmbito que a filosofia está e onde ela se pergunta, isso é muito pequeno. Eu me recordo que, ao entrar no curso de filosofia, lá nos final dos anos 50, né? Eu tinha meus 16, 17 anos, e a primeira aula eu tive um impacto que eu nunca mais esqueci. O professor entrou em sala de aula, aquilo lá era um curso de seminário, persignou-se e sentou-se e disse para nós assim com a cara mais tranquila do mundo: vamos falar sobre o ser. Eu tive um impacto, eu falei, mas ser? O que é isso, né? Esse professor dormiu mal, como é que ele vem agora? Mas eu entrei, vamos dizer assim, num progressivo conhecimento de que a pergunta que a filosofia fazia era uma pergunta absolutamente, para mim, originária. Era originária. Ela pertencia, ela se circunscrevia em torno de algo muito sério, muito além da minha capacidade ainda de adolescente de pensar. Meu contato com as coisas estava, de certa maneira, colocado em suspenso diante da pergunta: mas o que é o ser? Que é o ser. Essa é uma pergunta que a filosofia se faz desde a Grécia Antiga. Né? O que é o ser? Fica parecendo assim que o filósofo, ao se perguntar sobre isso, está muito despreocupado do mundo, muito fora, muito
absolto, muito alienado, vamos dizer assim. Desligado. E não está nada. A grande questão, como um rio profundo que passa pelas profundezas da terra humana, esse rio é um rio que as águas desse rio são águas do ser. Sobre ele nós edificamos tudo aquilo que construímos. Na nossa cultura, na nossa arte, nos nossos meios de comunicação, nós estamos bebendo dessa água originária, que é a água do ser. Então a filosofia está nos apontando para o caminho dessas águas, permanentemente, para que a gente, ao longo da vida, da luta pela vida, etc., a gente não se perca em procurar outras águas ou outras aparências, achando que aquilo de fato é o ser. As aparências, elas podem, de alguma maneira, nos aproximar, mas não são o ser. Não é o ser. Então, nós vivemos num mundo de aparências. Um mundo, como dizia Platão, um mundo da caverna, o mundo das opiniões. Né? E a filosofia, ao tratar do ser, ela trata de uma questão conexa com o ser, essencialmente conexa com o ser, que é a questão da verdade. Apesar de vivermos hoje em tempos infelizes de pós-verdade, tempos que as fake news e companhia, o tempo da não-verdade, da mentira, né? E a gente muitas vezes se satisfaça com isso, com esse alimento, com essa água, né? Entretanto, isso não pode nos salvar de jeito nenhum, porque o ser humano, na sua própria essência, ele é filosófico. Então ele está justamente com sede de outra água, que é essa água do ser. Né? E os grandes filósofos se abeberaram desta água e nos oferecem, através dos seus pensamentos, dos seus livros, etc., as amostras que eles podem nos favorecer desta água originária. Né? Eles nos oferecem. Se nós nos aproveitamos ou não, isso é problema nosso. Sim, é verdade, professor. Eles oferecem. Oferecem e mostram, né? A missão deles é oferecer. Então, para responder à pergunta, que é a filosofia é alguma coisa que nos chama para o fundamental, para o originário, para a essência, e nos convida à superação das aparências. Né? Não sei se isso aí traz assim uma atração no mundo que se deixa pouco atrair pelo que é de fato válido, né? Pelo verdadeiro. Não sei. Mas compete a nós, pensadores, filósofos, por mais modestos que somos, e nós somos, como aqueles professores que estão ainda, como é o seu caso, que estão trabalhando nessa seara tão digna e ao mesmo tempo tão difícil do ensino, né, da docência, compete a eles, então, a todos nós, compete-nos a fazer o convite permanente à sociedade, aos companheiros, né, à esposa, aos filhos, o convite permanente para que eles tenham esse coração aberto para as coisas mais radicais, mais profundas, e não se deixem atrair pelas ondas da moda, né? Que houve em todas as épocas. Em todas as épocas, não é só na nossa. A filosofia nos chama para o pensamento, para
a reflexão, para a verdade, numa palavra. Né? A filosofia, nesse ponto, ela é uma iluminação, como dizia Hegel, né? Uma iluminação. Para Hegel havia 3 grandes iluminações: a religião, a filosofia e a arte. Essas 3 grandes iluminações aconteciam para Hegel no que nós hoje podíamos chamar no mundo transobjetivo. Podemos falar no mundo objetivo, no transobjetivo, e num terceiro mundo que fica para lá do transobjetivo, para lá de todos os horizontes, que é o mundo da transcendência, do absoluto. Então a filosofia, isso é uma maneira de se pensar, né? Não é necessariamente, não estamos aqui diante de nenhum dogma, né? Mas a filosofia é uma iluminação para que nós consigamos sair do mundo objetivo. Ou seja, no mundo dos objetos, no mundo do poder, no mundo da política, no mundo das necessidades primárias que temos de sobrevivência, né? Em que nós objetivamos as coisas para, de algum modo, dominá-las. O sujeito domina o objeto. Esse mundo objetivo é o mundo das ciências. Tecnologia. E nosso tempo agravado, porque a tecnociência nos domina. Está nos dominando completamente e nos obrigando a pensar fora do âmbito da filosofia. E o mais grave, professor, é quando uma ciência que não preza talvez pela vida ou pela dignidade humana, mas conforme o senhor colocava, uma ciência que preza pelo poder, pelo lucro, né, pela posse. Eu estava lendo agora, o senhor falando, eu me recordei, de uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, de uma escritora de um livro que chegará agora ao Brasil, e ela diz ali que nós só não estamos ainda numa guerra nuclear por um erro de cálculo, porque dado ao progresso que essa área de armamento, a tecnologia para a guerra, para a morte, ela avançou tanto, né, que esse perigo nuclear está aí às portas. E a gente vê com esses conflitos de hoje, que é até uma pergunta que eu vou trazer daqui a pouco para o senhor, e ela dizia que com o conflito nuclear, né, com esse evento de uma guerra nuclear, vai matar bilhões de pessoas e a Terra ficará inviável por 27 mil anos. Então, o senhor falando aqui, a gente vê de fato essa gravidade, né, de não se fazer filosofia e se ater apenas ao mundo objetivo, né, conforme o senhor coloca. Porque esse mundo objetivo ele tem uma semente bastante forte de autodestruição. Né? O nome dessa semente é consumismo. O consumismo, que é um desvio gravíssimo da humanidade, sobretudo contemporânea, né? Porque o consumir é um ato antropológico. Nós precisamos consumir, inclusive, para sobreviver, para viver. Né? Aí nós nos alimentamos. Então, esse consumo, ele faz parte da vida. Mas o consumismo levado a essa potência, né? Onde se cria uma roda que gira cada vez mais com mais velocidade, essa roda acaba por triturar o próprio homem, né? Então, isso leva. E já faz alguns anos que alguns pensadores já puseram isto sob aviso, né? Faz alguns anos. Sim, e inclusive a mitologia grega, com o mito do Prometeu acorrentado, né? O Prometeu que rouba o fogo dos deuses,
né? Esse fogo representa a tecnologia e que, por punição, então, ele passa o resto da sua vida amarrado num penhasco e sempre vindo um pássaro picar o seu fígado. Né? Isso para nos alertar sobre, de fato, o perigo de uma tecnologia mal utilizada, que de resto é a grande denúncia que o Papa Francisco faz no documento Laudato Si, né, em que ele fala da casa comum, da ecologia. Professor, já foi uma aula que o senhor nos deu, falando o que é filosofia, muito obrigado. E aquilo que o senhor diz, né, a filosofia começa de fato com uma pergunta, que o Heidegger diz, ele não quer a resposta, ele quer a pergunta, porque a pergunta é o motor da filosofia, o combustível da filosofia. E eu não posso deixar de lembrar Sócrates, né, que reconhecia a sua ignorância. Ele que é considerado um dos homens mais inteligentes, né, que já passou por aqui, mas que dizia, só sei que nada sei. Né, isso é uma forma de se colocar sempre a pergunta para saber um pouquinho mais. Né, então, muito obrigado. E eu queria saber do senhor agora, o senhor que tem aí já 12 anos, né, e se aposentou na docência, tanto na Unital quanto na Faculdade Deuniana, o senhor como professor, o que o senhor sentia vendo os alunos fazendo essas primeiras descobertas tão profundas e tão fecundas que o senhor colocou aqui para nós agora? Né? Como era o comportamento dos alunos ao saber disso, ao tomar o conhecimento da filosofia? Eu sempre tive como pauta de procedimento, né, professor, observar e estar atento às reações dos alunos. Por quê? Porque o ato docente, ele não é um ato de transfusão de conhecimento, porque o conhecimento não aceita transfusão, né? O sangue aceita, você pode fazer uma transfusão de sangue. O conhecimento não. O conhecimento é algo que acontece na inteligência de cada um. Acontece, né? E esse acontecer sempre me deixou apaixonado. Os alunos, os primeiros que chegam na sala de aula, assentam-se e vai à primeira aula. Já me aconteceu de dar a primeira aula e me lembrar da primeira aula que eu tive na minha coisa. E eles, alguns ficam os olhos assim, você observa os olhos brilham, né? E outros ficam mais impactados, alguns sem entender como é que foram cair naquele espaço ali para ouvir. Sim, o que eu estou fazendo aqui? As reações são muito diferentes, né? Mas eu observei ao longo, foram quase 40 anos de docência, né? Porque antes daqui eu tive, como diziam os portugueses, em Seca e Meca e Olivais de Santarém, né? Pelo mundo todo. Esse mundo todo aí. E a impressão que, primeiro, é que esses alunos me deixaram, e no decorrer do curso, das disciplinas, né, a gente percebia, e esse também era um fato assim que me emocionava, o passo em profundidade, sabe? Como que a descida para o subterrâneo do ser humano, né? A gente observava isso. E muitas vezes eu ficava preocupado, porque esses são passos muitas vezes dramáticos, se não trágicos, né? Passos complicados. Às vezes o aluno chega em plena adolescência, né? Como foi o meu caso. Outros já chegam um pouco mais maduros, já escutam um pouco mais de calma, né? Mas esses alunos que chegam na primeira hora da vida, eles realmente muitos deles ficam impactados, né? Alguns já estiveram talvez alguma coisa antes, né, no segundo grau, no ensino médio, mas quando eles têm um verdadeiro contato com a filosofia,
encarnada muitas vezes no próprio mestre, né? Encarnada. É difícil você depois dissociar a filosofia do mestre. Isso aqui é filosofia. Esse aqui é o mestre. Esse aqui é o mestre. Mas é uma experiência que sempre me deu assim um prazer de estar em sala de aula muito grande. Às vezes, especialmente aqui na Deuniana, né? Eu saía, chegava em casa e dizia para minha esposa: eu estou incendiado, eu estou pegando fogo. Eu saí da aula pegando fogo. Não sei se os alunos sabem, podem dimensionar isso, mas umas ou duas perguntas que me fizeram me incendiaram o espírito. Olha só, que interessante. Né? Então, isso significa um prazer, que não é um prazer sensível, comum, é um prazer também de profundidade, né? É um prazer grande. Não é apenas um patsos, como diziam os gregos, né? O patsos para os gregos tinha que ser de alguma forma regulado pela razão. O patsos e o logos, né? O logos regulava o patsos, porque se não regular o patsos é pura animalidade, né? E também a razão equilibra o patsos e daí produz, né? Produz um estado de coisas que é próprio do homem, né? A humanitas nasce daí, né? Mas então, quer dizer, o prazer que eu sentia não era o prazer comum, prazer da sensibilidade, era um prazer mesmo espiritual, um prazer espiritual. Por isso que a minha vida inteira aí, eu fiquei talvez até um pouco mais da hora, né? Parei de lecionar, já estava com 80 anos. E é muito, né? Pelo menos nossos padrões é muito. Mas eu estiquei essa corda até lá, até os 80, porque o prazer que aquilo me dava era muito grande. Não, e eu posso testemunhar que o senhor de fato encantava os alunos com as suas aulas. E os alunos não queriam sair da sala, muitos deles, dado a sua maneira e a sua forma de passar para eles, não como transfusão, mas de fazer com que o conhecimento acontecesse para eles. Isso de fato os encantava. Eu queria saber do senhor, nesse tempo todo a serviço da filosofia, tem algum filósofo de predileção, professor Maurílio? Tem vários. Tem vários? O senhor poderia dizer um, pelo menos? Não? Na realidade, assim, na filosofia grega eu trabalhei muito em Aristóteles. A minha dissertação de mestrado foi sobre a ética de Aristóteles. Mas entre os gregos, anterior a Aristóteles, eu apreciava muito a leitura de Heráclito. Tem um fragmento de Heráclito que eu não esqueço, sabe? Onde também a gente tem perante nós um fragmento, não é um todo, é uma frase. Heráclito diz o seguinte: não de mim, mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar que todas as coisas são um. Esse fragmento de Heráclito, não me lembro mais se é o 50, 55 por aí. Esse fragmento de Heráclito sempre em sala de aula, quando eu citei, eu tinha que deixar baixar um silêncio. E só o silêncio pode acolher uma frase. É um enigmático, uma frase enigmática. Mas Heráclito, então, sempre me impressionou muito. A leitura dos fragmentos, são 100 e poucos fragmentos, então a leitura aparentemente rápida, fácil, mas difícil.
Ele é muito enigmático. E agora, tirando Heráclito, o Aristóteles, eu tive com o Aristóteles um plá. Um tete a tete. Um tete a tete, bastante longo. Bastante longo. E o Estagirita, Aristóteles nasceu em Estagira. Ele é Estagirita. O Estagirita me deu um certo formato de pensamento, que depois foi completado com Tomás de Aquino. Mas um certo formato de pensamento. E não há coisa melhor que um pensador pode passar a alguém do que um formato de pensamento. No sentido de... Não é formato no sentido de uma coisa assim, esclerosada, fixa, mas é mais no sentido de um comportamento. Um comportamento. Comportar-se aristotelicamente foi para mim uma coisa muito boa. E tem sido até hoje. Né? Tem sido até hoje. Eu não saberia dizer se Platão me forneceria esse tipo de coisa. De qualquer forma, Aristóteles me deu um certo formato de pensamento. Ok, professor. O meu autor, né, eu estava lá na minha banca, é o José Ortega y Gasset. E 2 anos após a minha defesa de doutorado nesse autor, saiu então esse meu livro pela editora Ideias e Letras, lá da editora Santuário, e que eu vou oferecer depois para o senhor. E para o Ortega y Gasset, todo filósofo ele deve ter a nobreza de ser claro. O Ortega não entenda um filósofo que seja impenetrável. O senhor conhece algum assim? Por acaso, eu li há coisa de uns 2 dias atrás um blog de um iluminado que escreveu umas 2 ou 3 páginas das quais eu não entendi absolutamente nada, nenhuma vírgula. Sim. E escreveu em português. Eu tenho assim que é um grande pecado de um pensador, de um filósofo, fazer esse tipo de tecido impenetrável. Não é uma roupa que por acaso ele, bom alfaiate, oferece. Não, é uma malha medieval, aquelas de ferro e aço. Né? A espada não atravessa. Quer dizer, a linguagem, eu sei que a linguagem é oculta e manifesta. Isso é do dizer, da linguagem. Todo dizer tem um lado de ocultação, um lado de revelação. Isso a gente sabe, nós pensador, filósofo, sabemos disso. Mas não pode haver, isso não pode ser uma desculpa para que o filósofo que se dê ao trabalho de escrever, ele venha a público com um texto absolutamente incompreensível. O que ele está pensando que ele é? Um Deus encarnado que tem em si o seu próprio mistério e se nega a oferecer aos outros? Porque contam de Heráclito, de Éfeso, que ele, para não ser mal entendido, ele guardou o livro dele no templo de Artemísia. Mas olha só, ele não abriu um buraco e afundou o livro lá, enterrou, botou no fogo para ninguém entender. Ele foi pôr o livro dele no templo de Artemísia. Mas ele merecia respeito. Ele não estava escrevendo, ele estava sendo um quase oráculo. Então, o texto dele vira um texto sagrado, que ele vai lá e oferece à deusa. Né? Então, filósofos que se dizem filósofos, eles não podem fazer esse tipo de coisa. Mesmo porque a filosofia tem uma missão social. É um pensamento que é pensado para
a comunidade. Não é um pensamento recluso, né? Egoístico, assim. Não. A filosofia nasceu em praça pública, né? Ela nasceu da palavra comunitária, né? Tanto assim que uma das palavras mais interessantes da filosofia, muito usada, é a palavra categoria, né? Categoria. Que é cate agorá. É a palavra que é dita na praça. Na praça. Olha que E envolve, portanto, vamos dizer assim, conjuntos todos que podemos chamar de categoria. Classificações que são adequadas à praça. Né? Isso não quer dizer, evidentemente, que a filosofia renuncie a uma linguagem apurada, conceitual e lógica, né? Porque os grandes filósofos, você pega, por exemplo, um Kant, um Hegel, um Tomás de Aquino, esse pessoal, inclusive, não usava metáforas. Porque a metáfora, quando você faz essas transposições de sentido, pode a metáfora atrapalhar o conceito, né? A lógica, a correlação entre as partes de uma sentença, né? Então, a filosofia, ela precisa de uma linguagem limpa, né? Uma linguagem não é uma linguagem morta. Ela pode ser uma linguagem relativamente vivaz. Pode ser. Não pode exagerar. Né? Então, o filósofo que escreve para ninguém ler, nem para ele ler, porque se ele ler, ele não vai se entender. Acho que tem filósofo que escreve, eu não posso chamar isso de filósofo. Né? Autores que escrevem assim. A impressão que se dá é que eles querem brincar com o leitor. Tá vendo o burro de Buridão? Você não entende nada. Então, você se recolhe na sua insignificância e na sua, enfim, falta de inteligência. Não tem nenhum. Mas não é isso, né? Os filósofos não podem escrever. Eles devem manter a linguagem adequada, que é a filosofia, que não é a linguagem da ciência, acho eu. Não é. Não é a linguagem da poesia e da arte. É uma linguagem própria. Da filosofia. Ela vem consagrando essa linguagem desde os gregos. Desde os gregos, é verdade. Desde os gregos. É claro que um leitor ainda não muito preparado vai ler e vai ter dificuldades. Mas isso não é defeito da linguagem filosófica. É deficiência do leitor. Que tem que se preparar para enfrentar aquele texto, né? Não é? Não é. Então, eu prefiro não nomear. Ok. Eu prefiro não nomear. Também não são muitos, não, mas tem alguns, não sei se é a vaidade acadêmica, sei lá o quê. O que o senhor falou, o próprio método da filosofia, que se atém à razão, ela tem uma lógica interna muito, muito rigorosa, que, quando aplicada a esses textos clássicos e a filósofos pensadores que nós estudamos, não tem como se perder. Pode haver uma dificuldade inicial para, de fato, entrar dentro do pensamento daquele pensador, daquele autor, porque não temos ainda um repertório conceitual daquele pensador específico, mas depois que se possui isso, aquele pensador, se é verdadeira filosofia, ele torna-se muito claro, né? Porque o serviço da filosofia, que, segundo Ortega, é de fato proporcionar essa clareza. O que o senhor falava antes, né? A iluminação que a filosofia dá. E para iluminar, a pessoa tem que entender e tem que compreender. Eu não acho Martin Heidegger, esse filósofo alemão, impenetrável
mesmo Kant, na medida em que você de fato vai ali tendo uma leitura mais frequente deles. Mas do Heidegger, ele foi muito criticado por isso. Até porque ele inventou também quase que uma própria linguagem para dizer aquilo que ele queria dizer. E no começo da vida acadêmica do Heidegger, que o nacionalsocialismo, o nazismo, mandava espiões para as escolas para saber o que os professores estavam falando, diz que um foi espionar o Heidegger, né, para saber de fato o que o Heidegger estava dizendo na sala de aula. E ele volta, esse um que foi espionar, ele volta para o chefe dele e diz assim para o chefe: olha, do Heidegger não precisamos nos preocupar, porque nenhum aluno entende o que ele fala. Então, é uma anedota, né, para dizer que essa impenetrabilidade do Heidegger, mas que uma vez você tendo ali, né, esse suporte teórico daquilo que o Heidegger de fato quer falar, é possível também entendê-lo, né, ainda que pareça à primeira vista impenetrável, né? Ele é particularmente difícil, complicado, entre outras razões porque ele é alemão. Aí vem outro campo para se conversar, para se debater, etc. Porque a filosofia não tem pátria, nem pode ter. A filosofia pertence ao gênero humano, ela não pertence a Brasil, a Alemanha, etc. Mas ela se aclimata dentro da cultura. Cada cultura, né, tem a sua especificidade, e a própria linguagem, a língua que se fala em determinada cultura dá conta dessa especificidade, né? E a língua alemã e a cultura alemã parece caracterizar-se por algum aspecto assim de introjeta dentro de si da linguagem, né? E com isso, de certa maneira, se fecha à compreensão de outras linguagens, de outras culturas. Nós temos entre nós um João Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas. Vai ler o Grande Sertão Veredas juntar, tentando. Além de ser um livro volumoso, é uma linguagem complicada. Porque em muitas coisas ele cria a linguagem, acha necessário criar a linguagem para passar vamos dizer assim, o estético que ele vivia, né? E ele não é o único. Não, Fernando Pessoa às vezes é bem enigmático, né? Os poetas, romancistas também o são, né? Às vezes é complicado. Clarice Lispector. Clarice Lispector é um exemplo bem interessante. Aí é complicado. A gente pode até se perguntar se aqui entre nós, se no Brasil, dispondo da língua portuguesa, que é uma língua belíssima, né? Tem produzido os grandes poetas, grandes prosadores e grandes professores de filosofia. Não estou dizendo filósofos. Estou dizendo professores de filosofia. Pode ser até que haja por aí afora o país, o Brasil e a América Latina é uma comunidade, vamos dizer assim, de filosofia imensa. Muitas universidades, muitos departamentos de filosofia, né? A filosofia é lecionada em outros departamentos também, como matéria básica, em outras disciplinas, etc. Se pode perguntar se existe, por conta disso, uma filosofia que seja propriamente dita brasileira,
ou que tenhamos filósofos à altura de filósofos franceses, espanhóis, italianos, alemães. Ou se ao contrário, os nossos filósofos, assim chamados, eles são grandes e bons comentaristas dos filósofos europeus. Bom, há toda uma discussão em torno disso aí, a gente não vai entrar em detalhe também, né? Eu poderia alegar apenas que tenho um prazer enorme de ler o padre Cláudio Henrique de Lima Vaz. Lima Vaz, jesuíta. Jesuíta, falecido há alguns anos. E, assim, nessa seara de poucos pensadores, ou pelo menos poucos pensadores que eu conheço, o padre Lima Vaz me admira muito. Por algumas razões interessantes. A primeira delas é que o padre Lima Vaz teve uma formação escolástica. Que eu tive, você teve. Aquela formação que a igreja disponibilizava para os seus futuros ministros, padres, né? Seminário, tanto a filosofia quanto a teologia, tinha um método. Um método bem rigoroso, mais rigoroso ainda lá para trás, antigamente. E o padre Lima Vaz era jesuíta. E se há uma turma de padres, de humanistas que eram escolásticos, eram eles. Então o padre Lima Vaz foi formado nessa condição. Era de se esperar que ele se tornasse mais tarde um grande professor escolástico, filósofo escolástico, como alguns muito interessantes, sobretudo em França, né? A gente conhece alguns nomes. O padre Lima Vaz, ele ficou na sua modéstia, eu conheci pessoalmente, Olha só. na sua modéstia, ele era um homem do pensamento. Sabe, você não podia dizer, não, isso ele é tomasiano, de papo amarelo. Sim. Não é. Não é. Eu conhecia, ele dialogava com Hegel, com Marx, ele dialogava. Ele não vinha para explicar, fazer a exegese de Marx, de Hegel, não, ele dialogava. Entendi. Como dialogava com Tomás de Aquino. Como dialogava com Paulo Apóstolo. Era um brasileiro admirável. Merece ser conhecido, merece ser lido, né? E é um dos exemplos positivos que eu tenho de um pensador brasileiro. Que maravilha. É um jeitinho né, brasileiro de fazer filosofia. Professor, uma outra pergunta, e aí já vamos quase caminhando para o final da nossa entrevista, que está bastante rica. A gente percebendo um pouco esse mundo atual, né, com esses conflitos externos, Rússia contra a Ucrânia, ali agora Israel contra a Palestina, a faixa de Gaza muito problemática, 50 mil crianças já mortas, pessoal passando fome, e uma dificuldade para que os alimentos cheguem a quem está ali em Gaza. Então uma situação muito trágica, um terror, né, essas guerras. Aliado a isso, nós vemos no mundo ainda hoje uma grande desigualdade social, né? Poucos com muito e muitos com quase nada. Sem contar também essa questão, a gente já até assinou sobre isso, sobre a questão da ecologia, a questão ecológica. Vai ter até agora no Brasil, em setembro, a COP, nesse grande encontro para se discutir o clima na Terra. No seu entender, como a filosofia pode ajudar hoje o ser humano, de uma forma prática, a se orientar diante de tantos desafios como esses, de desafios grandes e graves como esses? Não é suficiente que a filosofia se assente no meio-fio e chore. Sim. Não é suficiente.
ela tem um papel muito ativo. Ela não pode ficar na sombra das academias, das universidades, né? Satisfeita de estar pensando os mundos possíveis, os melhores mundos possíveis. Leibniz, né? O melhor mundo possível. Ela tem que arregaçar as mangas e vir a público. Os nossos intelectuais, vamos tirar assim o termo filosofia, o filósofo, porque hoje pensar filosoficamente tem acontecido muito com os historiadores, né, com sociólogos, psicólogos, jornalistas. Esse pessoal todo está, de alguma forma, pensando na realidade, na medida em que eles podem, né, porque eles têm os limites financeiros, econômicos, políticos, né, eles podem reagir e bater assim nessa tecla da reorientação. Da reorientação. Preciso de... A palavra Oriente é tão bonita, né? É onde o sol nasce, né? Onde o sol nasce, é verdade. Voltar para as pessoas, os chefes de Estado, né, os políticos, a olhar para onde o sol nasce. O Ocidente, onde o sol morre, né? O Ocidente, o sol morre. Então que eles olhem e é claro que a gente não é ingênuo de achar que qualquer palavra, qualquer discurso, algum artigo de jornal vai modificar a face das coisas, né? Mas é tal caso. Se não puser o fermento aí, o pão não vai crescer. Vai crescer, é verdade. Né? Às vezes a gente fica assim assustado com determinadas ações de pessoas assim que... Essa Greta, por exemplo, né? Essa mocinha, né? É louca. Não é possível, etc. Tal. Esse pessoal aí... A Greta, ela pegou um navio para ir até a faixa de Gaza e entregar alimentos para quem estava lá, desobedecendo a ordem de Israel. E, na realidade, se ela queria alguma coisa, ela tinha que desobedecer mesmo. Não seria pedindo permissão que ia ser dada permissão, né? Isso é um gesto, mas um gesto simbólico. Quase profético, né? Profético, fecundo. Então, tem que fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, para chamar a atenção do mundo, né? Que parece que está, conforme o senhor dizia, anestesiado, né? Está anestesiado. Tá? A luta pelo poder, o poder, vamos dizer, a vontade de poder, que está hoje eriçada, ela está crespada, sabe? Está uma coisa assim... Você observa a luta pelo poder vinda, vamos dizer assim, quase ao clímax, né? Em toda parte. Aqui também há uma luta pelo poder, muito surda, né? Que hora se diz que é esquerda, hora se diz que é direita, hora se diz que é centrão, e luta pelo poder. E na luta pelo poder, os que sofrem, né, os que caem no campo de batalha, são sacrificados, são os pobres, são os humildes, os que não têm nem vez, nem voto, nem nada. São esses é que servem. Né? Então, um olhar, vamos dizer assim, misericordioso ao lado de uma ira sagrada contra essa situação, a gente tem que falar, tem que, se não podemos fazer alguma coisa lá, podemos fazer, quem sabe, aqui alguma coisa. Né? Essa nossa hora de debate, por exemplo, ela não é um divertimento para seu prazer e meu. Isso aqui tem uma função social radical. Isso vai ser ouvido e visto por algumas pessoas. Já é alguma coisa. Pode despertar nelas alguma coisa. Já é alguma coisa. Professor, nesse sentido, por que o senhor falava do poder, e de fato existe uma guerra cega de poder hoje, mundial e também local.
Por que o político de plantão ou o mandatário de plantão, ao tomar, né, posse, né, desse poder, ele quer calar a filosofia? Isso aí ou já... tenta calar a filosofia? Não, tenta e às vezes conseguem. Conseguem. É sintomático isso. Eu estava imaginando, às vezes eu discuto isso em casa com a família. A gente assiste certos programas aí de noticiários, etc. A gente fica irado com aquilo, né? Fica nervoso. Porque os políticos, vou dizer todos, né? Mas como você falou, parece um traço, né? Mais ou menos comum, que eles não querem saber de filosofia. Muitos deles, a maioria, não sabem o que é filosofia. Se soubesse, aí que não queriam saber mesmo. Sim, aí que não ia proibir de fato. Aí proibir de fato. Mas, na realidade, ou é ignorância, ou é vontade de perceber a sensação de que aquilo é um perigo. É um perigo mexer com sociologia, com filosofia, às vezes até com a história. Porque esses saberes, eles na realidade, eles desembrulham, né, a mensagem e mostram as claras. A contradição. O rei está nu. O rei está nu. Esse camarada, eu estava lendo, efeito de aliviar um pouco essa nossa conversa, estava lendo uma notícia que um vereador aqui do interior de São Paulo estava se tratando de o tombamento de uma capela histórica. E ele ficou nervosíssimo, porque ele não aceitava de jeito nenhum que derrubassem a capela. Então, o tombamento ele achava que era... Ele achava que era derrubar, destruir a capela. E é o contrário, né? Conservar. É o contrário, a preservação. Então, isso aí denota as hipóteses que o político não queira a filosofia, porque não sabe o que ela é. E a ignorância, às vezes, rejeita. A ignorância tem esse poder de rejeitar coisas, né? Sem saber o que é. Isso eu não sei, não conheço e não gosto. Então, joga fora. Mas eu acho que, mais das vezes, há uma percepção na mente política, sobretudo brasileira, não sei se de fora, de que esses saberes, eles são uma pedra no sapato do capitalismo, do progresso da tecnologia, etc. Né? Então, quanto mais filosofia, mais crítica ao sistema, a essa vontade de poder, a esses construtos do poder. Se eles não sabem a fundo, porque eu acho que a fundo não sabem o que é filosofia, mas eles têm essa percepção, uma espécie de alerta de que isso aí pode trazer para eles problema. Então a primeira coisa que faz é tirar isso dos currículos. Tirar a filosofia do currículo, porque até hoje ainda pensar é um perigo para os grandes, né, para o poder. Não quer que a população pense, né? Pensar é um perigo. A gente não vê assim. É claro que há todo um esforço, né? A partir do momento que algumas unidades, algumas organizações de ensino vão à frente, provam que a filosofia, como as ciências humanas em geral, ela é muito necessária para a própria progressão da sociedade. Né? Uma sociedade, você passa aqui na rua, encontra um montão de lixo jogado, é uma sociedade que não sabe, não tem consciência nenhuma. É verdade. Né? Que aquilo ali, primeiro, não precisa de fazer aquilo. E que aquilo faz mal para a saúde pública. Né? É uma coisa mínima, que é cuidar do próprio lixo, cuidar dos próprios resíduos. Do seu entorno, é verdade. É uma coisa que, se a pessoa estuda um pouquinho mais, é de se esperar que ela saiba e... Ela sabe fazer uma diferenciação
né, entre os resíduos, entre materiais que são recicláveis, etc., põe em saquinhos diferentes. É isso aí qualquer pessoinha lá da Suíça, da Inglaterra, da França sabe. Sabe fazer, é verdade. Professor Maurílio, muito obrigado. Nós, se pudéssemos, ficaríamos assim o resto da tarde aqui conversando, né, sobre assuntos tão urgentes e também tão necessários. Muito obrigado. O professor Maurílio é um grande latinista, ele traduziu muitas obras de Tomás de Aquino também em português. Se você se interessar, nós temos livros do professor Maurílio lá na Faculdade Deuniana, na nossa biblioteca. É só chegar lá, pedir para a bibliotecária que ela vai disponibilizar para você esses livros. E também tem para vender também, né? Basta ali, né, procurar na internet pelo nome Maurílio José de Oliveira Camelo, né? E vai aparecer lá os livros do professor Maurílio. Queria oferecer para o senhor meu livro, do Ortega, já que o senhor também tem aí uma participação grande nesse livro. Muito obrigado. Aqui está a dedicatória. Tem a dedicatória. E muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu agradeço muito. Eu vou dizer que vou ler, porque vou ler mesmo de novo, embora já tenha lido. Já tenha lido, é verdade. Mas é um prazer muito grande, Padre Gil, muito grande mesmo. Obrigado, uma alegria estrear esse programa Filosofia na Vida Prática com o Senhor. Muito obrigado mesmo. Muito bom, eu te agradeço muito. A você que nos acompanhou, muito obrigado, né? Não perca o próximo programa. Tchau.